Estamos ao vivo no Facebook também. Vou deixar um aqui. Ok. Beleza. Vamos lá. Muito boa noite, né? Seres divinos, que é a minha... Sempre quando eu falo assim com vocês, a forma que a gente tem trabalhado aí. Oi, Silvinha, bem-vinda. Tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem aí. Qual que é a estratégia que a gente resolveu trazer hoje de consciência para os nossos queridos internautas, né? Os implantes que te impedem de evoluir. O que a gente tem visto que tem acontecido bastante e as pessoas não têm sequer refletido sobre isso. Eu já devo ter falado uma parte disso já em outras lives, né? Não é um assunto totalmente novo, mas é um assunto que tem... Que legal que tá tudo bem, fico feliz. Manda um beijo a todo mundo aí, um abraço bem apertado. Muita luz a todos. É algo que tem assim, eu tenho percebido bastante na convivência com todos, não só nos atendimentos, porque nos atendimentos as pessoas vêm para poder falar sobre as situações que elas estão vivendo, experienciando e buscam ajuda e serão orientadas para que a ajuda, para que o contexto, né, desenvolva de uma forma que fique melhor para que a passagem dela aqui comece a acessar uma conotação mais aprofundada, um conhecimento de si próprio, da situação onde ela está inserida. Então, quando ela vem para o tratamento, ela passar isso, tudo bem. Agora, no dia a dia, a gente tem percebido assim, as pessoas tiram informações, às vezes, precipitadas de algo que chega para elas, e quando não tiram informações precipitadas, adentram em ambientes, em situações, em contextos, né, em locais, que já automaticamente se dirigem para o negativo. Se dirigem para uma energia que não é a energia que condiz com o que ela poderia atuar, com o que ela deveria se fazer como ser de luz que é, né? Mas não para pensar sobre aquele contexto, não para se analisar sobre aquele contexto. Então, vamos dar exemplo mais prático para ficar um pouco mais claro, porque senão fica uma situação dando a entender assim que tudo é dessa forma. Não. Tem inclusive uma postagem que eu fiz essa semana do Wagner Borges, que é uma pessoa que eu admiro bastante, sigo por sinal, e sempre vejo as situações que ele coloca para trazer consciência para a gente, que você não percebe que às vezes você está num determinado ambiente e dentro daquele ambiente que você está inserido, você está sendo induzido a pensar de uma forma que não é comum você pensar. E as pessoas não param para refletir se aquele pensamento que ela está tendo naquele momento, por adentrar aquele ambiente, ou por mudar de local, né? Ou uma sensação que veio do nada, mesmo no local que ela se encontra, é realmente dela, ou é do coletivo, ou é de uma situação que foi colocada de forma a induzir ela a pensar aquilo. Porque assim, se você está bem, levantou bem, fez as suas preces, fez as suas orações, as suas considerações, planejou, né, que é o que a maioria deveria fazer, um dia conforme aquilo que você tem no seu âmbito, no seu interior, como você gostaria que decorresse, como que você plasmou nessa dimensão para que ocorra, né? Dentro do
que flua tudo bem, como vai ser o seu trabalho, como vai ser a sua alimentação, como vai ser o seu comportamento com as demais pessoas e como que você vai começar a ter mais consciência daquilo que te acontece no dia a dia e de repente, do nada, né, eu sempre faço esse abre aspas, do nada você tem um pensamento negativo, um pensamento que incomoda, um pensamento que está tentando implantar na sua cabeça que algo ali não é para ser feito, ou determinada situação ou acontecimento não é daquele jeito. Você começa a ver que você está sofrendo influências que divergem daqueles pensamentos que você tinha tido como sendo o ideal para você, como sendo algo que você queria construir no seu dia, e não reflete que aquilo não vem de você. Então, o exemplo do Wagner Borges, né, em 99% dos casos, não vem da gente. A não ser que você já levante de manhã de forma desmotivada, de forma como não dormiu bem à noite, ou passou a noite acordado, ou passou a noite trabalhando, para aqueles que trabalham à noite, enfim. Quando você não tem essa percepção de que você saiu, né, acordou mal ou saiu mal da cama e mesmo assim ainda dá para se corrigir, mas aí é um outro contexto, é porque existem situações que estão acontecendo durante o dia e você não está percebendo. E nessa colocação que ele faz que ele estava tudo bem e ele entrou num banheiro e ele começou a receber um pensamento de que não, isso não é assim, isso não é assim, isso não existe. E ele já tinha uma ideia já fixa e determinada que ele ia tomar uma decisão em cima de uma situação que tinha se desenrolado na vida dele. E aí ele começou a receber uma mensagem, né, subliminar, forçando de que deveria desacreditar daquilo, de que deveria esquecer aquilo, que aquilo não era verdadeiro, que aquilo não deveria ter sido, não deveria ter aquele desfecho. Ele, como um médium de grande profundidade e respeito, o que ele fez? Oi, Duda, oi, Bruna, feliz em que vocês estejam aqui. Ele parou, né, conscientemente colocou a mão no seu chakra frontal, expandiu o chakra frontal para que ele pudesse enxergar o que estava acontecendo, porque que ele foi receber aquela carga imensa de negativismo em cima dele naquele momento, e ele visualizou no plano astral uma consciência no box do banheiro emitindo uma luz para ele, né? Uma negatividade para ele da não luz, dizendo para ele desistir daquela ideia, desistir daquele pensamento, desistir daquela decisão, porque não queria que aquele acontecimento ou aquele fato, aquilo que ele ia tomar como sendo certo para ele, acontecesse, porque sabia que ia mexer em situações energéticas que iriam elevar a consciência dele, elevar a nobreza dele, né? Elevar ele como ser de luz consciente. E eles não querem isso. Então, esse é um das situações que a gente pode vivenciar no dia a dia. E aí, qual foi a decisão dele na hora? Nós não temos, pode até ser que muitos aqui que eu esteja falando para vocês, os que verão agora e os que verão depois, podem até parecer que, pode até surgir pessoas que tenham esse dom, né, de sentir a energia, de que eu estou sendo
né, obsediado, ou de que algo está tentando mudar o meu pensamento, principalmente quando esse pensamento é algo que vai me fazer bem ou vai me fazer bem a um número maior de pessoas, e aí ter a percepção de que isso não é meu e que, portanto, eu estou sendo influenciado por uma energia mais baixa que está me fazendo mudar de opinião. Mas é uma, vamos dizer assim, as pessoas estão despertando, mas é uma qualidade de seres que trabalham mais a mente, que no caso dele, quando ele expandiu, ele viu aquela consciência vibrando negativamente para ele. Ele desconsiderou aquela informação, manteve contato com aquela consciência no intuito de jogar luz para ela e tentar entender por que ela estava ali vibrando daquela forma, a trocar o pensamento positivo que ele tinha naquele momento, e não obteve sucesso, porém conseguiu entender que aquele pensamento que estavam forçando implantar na cabeça dele, não era dele. Era do contexto que ele estava inserido e naquele momento dentro do banheiro. Então, isso eu estou falando de consciências extrafísicas que conseguem influenciar na nossa psique, na nossa forma de pensar, na nossa forma de vibrar, quando baixamos a frequência e eles se conectam com a gente. Então, se sofremos influência do extrafísico, que dirá do físico? Por isso que nós temos que trabalhar a frequência do orai e vigiai o tempo todo, para que esse tipo de situação nós não entendemos como sendo nossa. Nós não entendemos como sendo uma atitude boa, porque tudo que me leva para algo que não ressoa no coração, que não ressoa com a bondade, que não ressoa com uma energia de amor, eu estou sendo induzido pelo coletivo, pelo plasmático, pelo obsessor, ou que seja lá que nome vocês queiram dar, a pensar de uma forma que não condiz com o que eu escolhi para mim. Eu determinei para mim naquele contexto de uma decisão que às vezes eu estou a tomar ou que eu já tinha decidido e já tinha tomado. Às vezes vem no intuito de querer mudar algo que você já tomou, inclusive, como decisão, para poder desequilibrar aquilo que você trouxe para você como algo que te faz bem. Porque num mundo de provas e expiações e de dor e sofrimento, que é esse que nós estamos encarnados, no qual desde o momento da concepção, do nascimento do ser encarnado, quando nós viemos para cá ter a experiência evolutiva, desde aquele momento você já passa por um processo de consciência mais profunda, de desafios, de dores, né? Porque nascer você vem no meio do sangue, né? Você vai sugar o leite da sua mãe. Então, assim, é sempre um processo de aprendizado constante. E que aprendizado eu estou trazendo para mim quando eu não reflito se uma ideia que me acometeu é minha, é do sistema, é do coletivo, é de um obsessor? E tudo bem se eu tenho uma ideia que não condiz com o que eu gostaria que fosse. Mas aí quando eu tenho consciência de que aquilo é meu e eu vejo que aquilo não vai contribuir com a humanidade, com o próximo ou comigo mesmo, eu tenho a liberdade de trocar a minha ideia. Mas me permitir ser atacado, vamos usar uma palavra mais forte um pouco, negativamente e não refletir se aquilo é meu ou é de fora, aí é não estar consciente da minha própria magnificência divina.
é não estar dando a devida importância àquilo que eu realmente sou. Percebe? E isso tem acontecido de forma muito forte. Eu tenho percebido que você está num ambiente com familiares, está tudo bem, você está trocando uma ideia legal, construtiva, de uma certa forma até bacana, e de repente, né, eu vou falar do nada, mas a gente sabe que não é do nada, que o nada não existe o acaso. A pessoa, de repente, entende que você falou alguma coisa de atravessado e não gostou daquilo que você falou, ou não interpretou da forma amorosa que de repente você falou, ou você falou de uma forma um pouco diferente, subiu um pouco o tom de voz em relação ao que você pretendia falar, e já é entendido da outra parte como um ataque ou como uma afronta, ou a pessoa assume o vitimismo. E tanto quem está falando como quem está recebendo, né, o receptor da mensagem, não para analisar, mas que energia está aí? Que consciência se fez presente para eu me ofender com isso que você falou? Ou para eu alterar o tom de voz no que eu estou falando para o outro? Foi meu isso? É verdadeiramente meu? Ou está sendo um implante que eu recebi, que eu não consegui captar e do nada, de novo, né, abre aspas, eu tomo uma postura diferente, levanto uma energia do passado, acuso inconscientemente a pessoa de alguma coisa, de um contexto, de uma forma que vai liberar um gatilho nela no qual ela volta de uma forma mais arredia, ou liberou um gatilho em mim no qual eu começo a agir de forma já não mais saudável na conversa como estava. Eu não sei se vocês perceberam que isso tem ocorrido diariamente no contexto familiar e também no contexto de trabalho. Coloca aqui para mim se vocês têm percebido isso. Eu quero fazer uma enquete com vocês aqui. Porque assim, é direto, cara. Você tá no dia a dia seu e você tá desenvolvendo um assunto, de repente a pessoa, mas por que você pensa isso de mim? Mas por que você não entende que a outra pessoa é assim, assim, assado? Mas você não viu que eu tô sem tempo? Mas você não viu que não deu para fazer isso? Mas você não viu que não deu para fazer aquilo? Então assim, as pessoas já acessam uma energia de vitimismo ou de desempoderamento, ou aquele gatilho de você não me compreendeu, de às vezes eu sou um coitadinho, e do nada. E às vezes a gente tem essa postura quando não se reflete também, né? Quando não refletimos, né? Não se reflete no sentido de refletir, e ataca, né? Ataca, entre aspas, a pessoa, às vezes com situações que a gente, eu poderia ter pensado melhor um pouco, não ter falado isso, porque eu sei que eu vou mexer numa ferida, ou eu vou mexer em algo que está no lado oculto, que a pessoa ainda não escolheu olhar para isso, e aí em cima de tudo isso eu gero um desconforto, e depois fica difícil de voltar a energia de novo, de subir a frequência outra vez. Então, não faz sentido? A Silvinha colocou, acontece sim, mas hoje já sei que isso não é meu. Então, é legal quando a pessoa tem essa consciência, e não só quando não deixar soltar para o outro algo que eu sei que pode prejudicar o outro, ou disparar um gatilho, ou mexer numa ferida do passado, né? E aí a pessoa vai ficar irritada do nada. Sempre quando eu falar do nada, vocês que me seguem já sabem que não é do nada, mas aí quando eu entro nessa reflexão interna, eu não verbalizo isso. Eu posso até pensar isso,
Faz muito sentido, a Duda colocou. Então, assim, inclusive se você tiver algum contexto que você queira contribuir, você, a Bruninha e tal, contribuam. Porque é bastante importante para enriquecer o nosso bate-papo. Quando você tem essa introspecção e não solta, segura, não verbaliza, você já sabe que você vai evitar algo que vai voltar para você. E mesmo quando vem de lá para cá, né, do familiar, do serviço, do patrão, conseguir entender que ou veio um implante do lado de lá e ele não tem a profundidade que vocês que me seguem têm, e aí vem para te atacar, e aí quando você já tem esse reconhecimento, você recua e procura entrar em ressonância com o mesmo, e não é entrar em ressonância entrando na energia negativa, é não entrando no embate, entrando na aceitação, entrando na amorosidade, entrando na compreensão, no entendimento, e na maioria das vezes até dando razão para a pessoa, porque a pessoa quando ela está enraivecida, ferida, ou você disparou um gatilho nela, alguma coisa nesse sentido aconteceu, e que ela vem vociferando em cima de você, se você não tem resiliência e jogo de cintura para contornar isso, automaticamente você vai vibrar, abaixar sua frequência, entrar na energia dela, e aí é onde começa aquilo que os seres da não-luz adoram, que é a energia que eles se alimentam, que é a energia do embate, do conflito, de tudo que a gente já conhece, que quem me segue sabe que a gente não gosta dessa energia. A energia que a gente gosta é aquela que enobrece, aquela que nos melhora, é aquela que nos coloca como um ser humano melhor a cada dia, e que a gente vibra uma egrégora que as pessoas que estão do nosso lado se sentem bem, confortáveis e gostam de estar na nossa presença. Essa é a energia que a gente trabalha para estar. É possível estar o tempo todo? Não. Nós estamos num mundo de terceira dimensão. Mas que quando nós não estejamos nessa energia, que de preferência estivermos isolados, mentalizando para que a energia suba novamente, e que tenhamos a consciência de que naquele momento entrar em conflito com alguém não é o melhor momento. Então, às vezes, o silêncio, o recuo e a quietude é a melhor das respostas. Concordam? Você prefere ter razão ou ser feliz? Sempre penso nisso. É um ótimo pensamento quando esse tipo de coisa acontece. Nossa, aqui você foi muito profunda nessa colocação sua, Silvia. Muito obrigado pela contribuição. Eu comecei a pensar mais assim também. É isso, Duda, é sobre pensar nisso. Porque, lembre, eu sempre falo para as pessoas que passam em terapia comigo, ou que fazem mentoria, sejam semanais, quinzenais, mensais, ou que já passaram por processos presenciais. Mas, oi tia, fico feliz que você está aqui, prefiro ser feliz do que ter razão. Acabamos de falar aqui no WhatsApp. Legal, muito bacana, e é isso mesmo. Ser feliz do que ter razão. A razão é para nós mesmos, e é sempre estar numa egrégora vibrando de uma forma diferenciada. Isso é bem bacana. Aqui, ó, quando a gente, você fala, eu comecei a pensar assim, ô Duda, é porque assim, você assim como você, né, e outras pessoas que eu cuido, né, a filha da Silvinha, que já está aqui com a gente há um tempinho, são seres que conseguem entender, já passaram por esse processo da magnificência divina que estão em vocês. Então, se vocês entendem que pensar assim, sobre um processo mais evolutivo, é melhor do que ter razão, ou seja, que é ser feliz, e isso vai te fazer bem, você não entra no embate, você não entra no atrito, você não entra num contexto do qual vai gerar uma energia de descompensação para o outro e que vai voltar para você. Então, nem sempre a nossa razão é a razão do outro. Não.
Porque a sua razão e a razão do outro, como se disse, Silvia, depende de uma série de fatores. Então ela está envolvida desde o seu processo criativo e aquilo que você tem como verdade, até que vai diretamente de encontro ao processo criativo e à verdade do outro. Porque o meu mapa não é o seu mapa, não é o mapa da Leninha, não é o mapa da Fer, não é o mapa da Gabriela. O mapa ele é feito em cima de contextos de criações diferenciadas. Está envolvido desde pai e mãe, desde a concepção, desde o projeto evolutivo que nós temos, sociedade em que fomos inseridos, local em que fomos criados, religião em que seguimos. Esse é o mapa. Agora, qual é o território? O território é igual para todos. O mapa é individual. Por isso que cada situação ela é única para o ser humano. Por isso que cada tratamento ou terapia é único para cada ser humano. Por isso que cada situação que a gente, cada linha que a gente vai aplicar em um ser humano, apesar de alguns processos abrangerem várias situações que a gente pode cuidar quando nós estamos fazendo uma mentoria, mas cada caso é um caso. E cada caso tem que ser direcionado de acordo com o nível de compreensão que o ser humano tem versus o nível de desafio que está sendo apresentado para ele. Lembrando sempre que não existe uma cruz maior do que aquela que a gente consegue carregar. Só que se entrarmos no vitimismo e na reclamação, o peso dessa cruz aumenta. Faz sentido? Então, assim, eu não olhei, eu nem entrei no contexto dos implantes da mídia, dos implantes do sistema que estamos inseridos. Eu só entrei no contexto dos implantes de pensamentos de egrégora coletiva, de espíritos obsessores e de consciências que estão próximos da gente, que nós não vemos, mas que alguns sentem, outros ouvem e alguns poucos veem, que é o caso do Wagner Borges e outras consciências que a gente segue, que tem o terceiro olho já expandido, de que quando tomam, já fazem projeção astral e tudo mais, aí conseguem ver o assédio que estão passando. Porque se nós entrarmos nesse outro contexto de pessoas que são, vamos dizer assim, estão num grau evolutivo diferente, são mais abnegadas, não se abriram para espiritualidades ainda, imagine o portal que eles são de abertura e nem sabem que aquilo que eles estão sentindo não é deles. Eu costumo dizer que, assim, quando você escolhe o processo evolutivo, quando você escolhe olhar para você, quando você escolhe entender que o que estamos passando, o contexto que estamos inseridos, a família que estamos inserida, o local na sociedade onde estamos inseridos, a escola, pai, mãe, ou seja, o processo existencial que estamos inseridos é divino, tem um propósito, ele é evolutivo e ele é amoroso. Quando começamos a enxergar isso sob essa ótica, todos os nossos problemas passam a ser problemas de menor intensidade. Porque em tudo, além de em tudo dai graça, ser uma das passagens do apóstolo Paulo, uma das falas do apóstolo Paulo, em tudo que me acontece, seja benéfico ou não, tem um aprendizado intrínseco. E eu posso mudar aquela situação, se eu enxergar aquilo sob uma ótica de aprendizado, e não uma ótica, ai meu Deus, por que isso foi me acontecer? Ai, porque eu não tenho sorte. Ai, porque eu tenho o dedo podre para namorado. Ai, porque essas coisas acontecem comigo. Ai, porque tudo isso acontece comigo. Aí eu estou entrando na onde? No vitimismo, na reclamação, e não na compreensão de um grau transmutativo de que eu posso mudar aquela realidade, de que eu tenho poder e consciência de mudar aquela realidade.
Por isso que eu falo que as mentorias são de extrema importância. Por isso que eu falo que as mentorias e os processos curativos, sejam eles à distância, os reikis, as cromoterapias, aromoterapia, enfim, todo esse processo que a gente aplica, e em cada caso é um caso, são de extrema importância, porque isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você equilibre a sua energia, e a partir do momento que você tem um equilíbrio energético, você começa a refletir um pouco mais naquele contexto de que aonde eu estou, como está a situação naquilo que eu estou inserido e o que eu vou fazer para mudar. Não é se posso mudar. Mudar, eu posso mudar tudo e sempre. Como mudar? Qual é o contexto que eu vou fazer para mudar? O que eu vou usar como ferramenta física, mental e espiritual? Da onde virá a orientação e a cognição para eu poder mudar o contexto que de repente está me colocando numa situação desconfortável? Mas nunca entrar no processo de reclamação ou no processo de vitimização ou simplesmente cair naquilo que a gente chama de entropia psíquica. Que o que é? Eu vou para tudo que não me traz consciência. E tudo que não me traz consciência é um processo desregrado. Que processo desregrado é esse? Drogas, bebidas, fumo, isso tudo são fugas da realidade. Quanto mais televisão, celular, tem uma série, eu falei aí 5 principais, tá? Sexo desregrado, entendeu? Tudo que faz com que eu não pense, que eu sempre falo assim, vou deitar na cama hoje? Eu vou analisar todas as atitudes que eu tive durante o dia de ação, reação e pensamento e emoção e vejo o que aquilo me trouxe, que me melhorou como ser humano e o que eu não quis olhar para aquilo naquele momento e deveria ter olhado e que amanhã será um novo desafio para poder fazer com que as coisas desagradáveis que me ocorreram hoje não ocorram amanhã. Como que eu transmuto essa energia? Isso é reflexão, mas isso dá trabalho. E isso é para os despertos, ou para aqueles que estão procurando o despertar. E lembre-se, toda vez que você trabalha para um despertar individual ou coletivo, você é um ser de alta periculosidade para as entidades de não-luz. Então eles vão te atentar, eles vão te assediar, eles vão te testar, porque você tomou uma decisão, você se posicionou, você não está em cima do muro. Você disse, eu quero ser treva, ou você disse, eu quero ser luz. Quando você toma uma posição, automaticamente você se definiu. E aí o lado, no caso o lado das trevas, porque o lado da luz, porque a luz ela é que constrói. A treva o que é? Nada mais é do que a ausência de luz. Quando você joga a luz, a treva dissipa, porque as trevas é passiva enquanto a luz é construtiva, ela é ativa, entendeu? Então ela constrói tudo. Quando você toma uma posição, e ainda mais uma posição de luz, as trevas vão tentar te apagar. Então como que ela te apaga? No dia a dia te testando, no dia a dia te assediando, no dia a dia fazendo você ter atrito com o patrão, com a esposa, com o marido, com o filho. E aí assim, o quanto que você está efetivamente equilibrado para conseguir lidar com esses assédios constantes. Essa é a verdadeira dinâmica do mantermos a frequência elevada e não deixarmos que os implantes nos impeçam de evoluir como ser consciente e senciente que somos. Ok? Fez sentido para você? Leninha, pessoal que está aqui no Insta, pessoal do YouTube. Eu já comentei que eu não gosto de fazer lives muito longas, porque fica difícil depois de vocês
difundirem, né? As pessoas às vezes têm um pouco de preguiça de ficar ouvindo as coisas, então 30, 40 minutos no máximo, a não ser que seja necessário alguma coisa mais profunda. Mas quem entrou depois aí, que eu vi que a doutora Ana Paula entrou depois, um prazer estar aqui na live junto com a gente. Aqui no Insta também, pessoas entraram, no Facebook, pessoas entraram depois. E no YouTube também entraram depois. Então assim, assistam a live, voltam, são só 30 minutinhos, tá? Me coloco à disposição, estou muito feliz que vocês estejam aqui ouvindo isso. Eu sei que são pouquíssimas pessoas, porque eu não estou fazendo TikTok, eu não estou divulgando nada contra as músicas, mas não estou divulgando nada, né, exorbitante, não sou nenhum ser difundido pelas mídias televisivas e não sou nenhum blogueiro, não sou nenhum TikToker. Então assim, as pessoas que estão aqui realmente estão aqui com o propósito de evoluir. E se eu conseguir alcançar meia dúzia de almas, eu fico muito feliz que isso seja possível. Porque a grande massa, a grande mídia, não tem a intenção de nos tornar pessoas melhores. Eu tenho essa intenção, é puro, simples e limpo e é de coração. Quem trata comigo sabe disso. Foi basicamente o que você falou comigo hoje. Então, quando você passou pela terapia hoje, Duda, é sinal que essa energia, que é a energia que ia estar presente na live hoje, é a energia que se requer para ser falada hoje para as pessoas. Ok? Gratidão, Bruninha, gratidão, Ana Paula, gratidão a todos aqui que se fizeram presente, Silvinha, pena que a Fran não pôde estar presente, tá? Gratidão a todos vocês. Lembrando, gente, mentoria, terapia, não existe distância, quem puder vir presencialmente, muito que bem, quem não puder, olha, entra no grupo de Reiki lá do WhatsApp, eu deixo sempre o link. Entra no grupo do YouTube, que eu estou sempre fazendo alguns shorts, algumas coisas importantes para a gente se refletir. Entra no Facebook, enfim. Não tem motivo para não evoluir a mente, é uma escolha, tá? Para enxergarmos e olharmos verdadeiramente a nossa essência como ser humano, tá? Tem o canal de Reiki para animais aí no Instagram, tem o canal de cura para depressivos, né? O ADA, que é a Associação de Amigos Depressivos Anônimos, que não tem, é uma instituição filantrópica, não visa nada, somente melhorar o ser humano como um todo. Então, assim, não tem motivo para não evoluirmos, tá? Vamos trabalhar essas limpezas energéticas, esses equilíbrios energéticos, seja em ambientes que a gente não se sente muito bem, seja em terrenos, casas, lojas que a gente quer que venda melhor, que a gente quer vender, comprar, enfim. Movimentem as energias necessárias naquilo que vocês sabem que é o ideal para vocês, tá? E sou muito grato à presença de vocês aqui. Até a próxima quarta-feira. Sugiram temas, por favor, tá? Eu gostaria muito de trabalhar um tema sugerido por vocês. Mandem aí nos direct, mandem aí no YouTube e a gente volta a falar sobre situações quando não formos intuídos por algo que realmente está afetando a gente no dia a dia, tá? E obrigado, inclusive, por estar presente aí e sempre dialogando com a gente e fazendo com que a live fique mais dinâmica, ok? Um beijo no coração de todos vocês. Ótimo feriado na Matrix, né? Até André vou ver o tema e lhe conto. Isso, sugira um tema que vai ser bem bacana a gente falar junto aí. Feriado na Matrix, então para quem vai estar de feriado, eu amanhã, graças ao bom Deus, a agenda lotada, tinha 2 horários, esses 2 horários foram lotados hoje. Então amanhã o dia inteiro trazendo consciência e cura às pessoas de forma presencial e online. O espaço Cura e Consciência está à disposição de vocês. Beijo no coração de todos vocês, fui.